Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar aqui rapidinho sobre logaritmo, uma parte assim mais conceitual, introdutória sobre o tema. Muitas pessoas se confundem na hora de calcular um logaritmo, mas não é tão difícil não, né? Vamos colocar aqui só a parte introdutória do logaritmo numa base A, né, de B na base A. Por exemplo, para efeitos de nomenclatura, esse aqui é a base, certo? Esse aqui é a base. E esse aqui é o logaritmando. Tudo bem? Logaritmando. E aí o que acontece? Como é que eu calculo o log de B na base A? Bom, na verdade, na hora de calcular um logaritmo, eu preciso descobrir um valor x em que esse valor x ele vai ser o expoente da base, ou seja, a base que é A elevado a x vai resultar no meu valor B, certo? Então é dessa forma que a gente tem que pensar. O resultado desse logaritmo é um valor x no qual ele será expoente de A elevado a x, e que vai resultar no valor de B, certo? Então vou botar um exemplo numérico para que você entenda como que isso é feito. Então vamos colocar aqui um exemplo numérico, né? Eu quero calcular o log de 25 na base 5. Como é que vai ser isso? Ele vai ser um valor x, em que esse x vai ser expoente do 5 e que vai resultar no 25. Ou seja, vai ser 5 elevado a x, que resulta em 25. De cara a gente já consegue saber qual é o número que corresponde ao valor de x. No entanto, a gente pode fazer assim, ó, 5 elevado a x. O 25 é entendido como 5 elevado ao quadrado, né? Então, dessa forma, eu elimino a base e igualo os expoentes. Então, x é igual a 2. Então, o logaritmo de 25 na base 5 é nada mais, nada menos do que 2. Um outro exemplo, para fixar melhor essa ideia, né? Essa questão. Vamos supor que eu tenha aqui o log de 64 na base 4. Qual é o número que eu preciso elevar, ser o expoente do 4, no caso 4 elevado a x, que resultará em 64. Bom, o 4 ele é entendido como 2 ao quadrado, certo? Tudo isso elevado a x. E o 64 é entendido como 8 ao quadrado. As bases não estão iguais, elas precisam ficar iguais. Então, vou repetir essa daqui. E aí eu vou colocar o 8, ele é entendido como 2 ao cubo, elevado ao quadrado. E aí o que acontece? Aqui eu vou ter 2 elevado a 2x, que é igual a 2 elevado a 6. Ou seja, eu elimino as bases e igualo os expoentes. 2x é igual a 6. Isso quer dizer que x é igual a 6 que divide 2 é 3. Então, o resultado desse logaritmo é nada mais, nada menos do que o número 3, certo? Então, essa é a definição de logaritmo, certo? É uma parte, vamos dizer assim, inversa da potenciação. A gente precisa entender de potenciação para poder calcular logaritmos, tá ok? Então, em outros vídeos eu vou me aprofundar mais nesse assunto. Aqui eu quis só apenas introduzir essa ideia, essa explicação, né? De como que funciona. Claro que o logaritmo ele não se limita apenas a isso. Ele existe muito mais coisas envolvidas na hora de calcular o logaritmo, tá ok? Então, até a próxima.